Muito bem, nós vimos nas nossas últimas aulas aí sobre que o nosso banco, né, nosso projeto aqui, nós criamos um funcionário, né, em todo banco tem funcionários, então nós implementamos aqui algumas características de todo funcionário do banco. O funcionário tem nome, CPF, salário, e nós fizemos todo aquele trabalho de encapsulamento das informações aqui do funcionário, criamos um construtor, criamos também os gets e sets, né? Criamos um método que retorna uma string que chama-se recupera dados, né? Que retorna uma string contendo o nome, as informações de todos os atributos e mais algumas coisas aqui de um funcionário. Implementamos também o get bonificação, que retorna um double, que corresponde aqui a 10% do salário do funcionário. Bom, mas e se a gente estivesse no banco, né, ou na empresa que a gente estiver modelando aqui esse sistema, se a gente tivesse outros tipos de funcionários? Por exemplo, gerentes. O gerente é um funcionário também, como outro qualquer. Então, ele tem nome, tem CPF, tem salário, mas ele tem também outras características. Ele gerencia pessoas, então talvez seja interessante armazenar o número de funcionários gerenciados. Ele tem uma senha especial de acesso a algumas modalidades ali, algumas funcionalidades do sistema, enfim. Ele é um funcionário, tem todas as características e também tem mais algumas outras coisas. Então, vamos implementar aqui o nosso gerente, né? Nosso tipo especial de funcionário, que é um gerente. Então, vou criar aqui uma nova classe dentro do nosso projeto também, né? Essa classe vou chamar de gerente, né? E vou dar finalizar aqui. Muito bem. O gerente, ele tem aqui também todas as características que o funcionário tem. Eu vou até copiar aqui, que fica mais fácil. Em todas as características que o funcionário tem. E mais algumas coisas. Eu vou colocar aqui que ele tem também senha. Vou colocar a senha inteiro aqui. Tem também o número de funcionários gerenciados. Muito bem, então eu vou criar aqui todos os gets e sets, ou seja, minha classe gerente ela vai ficar praticamente igual à classe funcionário, com exceção que o gerente também ele tem alguns métodos especiais. Ele vai ter aqui uma bonificação, eu vou querer recuperar os dados dele também, depois eu implemento isso, mas ele vai ter aqui também uma bonificação. E ele vai ter também um método de autenticação. Vou colocar aqui esse método de autenticação que diz respeito à senha ali de acesso a algumas funcionalidades especiais ali do sistema para o gerente. Muito bem, então é praticamente igual, né? Então essa aqui é uma forma da gente implementar a nossa classe gerente, né? E se a gente tivesse um outro tipo de funcionário no banco, né, que também tivesse algum acesso diferenciado, algumas funcionalidades diferenciadas no sistema e a gente também tivesse que implementar. É um funcionário como outro qualquer e a gente teria que repetir essa galera aqui também para esse outro tipo de funcionário, por exemplo, um funcionário lá da vendas de seguros do banco, né, que tem algum acesso especial a esse ponto específico lá da empresa, mas ele também tem nome, tem CPF, tem salário, e tem algumas funcionalidades só dele, desse tipo de funcionário dali. Né? Então, a gente teria que replicar essa informação para as outras classes. Isso não seria legal. Né? Uma outra alternativa seria a gente pegar toda essa coisa aqui que só o gerente tem, que no caso aqui é senha e número de funcionários gerenciados e o método autentica, e carregar tudo para cá para funcionário. Porque aí, se o funcionário for um funcionário comum,
a gente deixa a senha e o número de funcionários gerenciados em branco, e aí eu sei que ele é um funcionário comum. E aí, se tiver preenchido com a senha e o número de gerenciados, aí a gente sabe que é um gerente. Mas olha a confusão que vai ficar. E o método autentica? Não é todo funcionário que pode usar esse método de autentica, né? De autenticação para acessar alguma funcionalidade. Então, você começa a misturar alguns funcionamentos, algumas entidades do mundo real, que elas são, sim, fazem parte de uma mesma classe global ali, mas elas têm um comportamento diferente de acordo com uma especificação de cada uma dessas subclasses, vamos dizer assim, né? Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando que essa também não é uma boa alternativa, né? Misturar as coisas ali, né, dentro dessa classe funcionária, vai ficar ali uma mistureba danada, que no final das contas a gente vai ter mais dor de cabeça do que tudo nesse sistema. Então, qual que é a nossa alternativa para não replicar código e a gente conseguir obter todos esses métodos e todas essas funções aqui que já estão implementadas, a gente conseguir reaproveitar isso para uma classe que é só uma especificidade dessa classe mais genérica. A classe gerente é uma classe especializada de funcionário, né? Ela é uma classe especializada dessa genérica aqui, que é o funcionário. E a classe funcionário é a classe mais genérica, é o funcionário comum. Todo funcionário, para nós, tem nome, CPF, salário. Então, a gente está falando aqui, pessoal, é de herança, né? Do processo de herança. Qual que é o mecanismo que a gente tem para que a minha classe gerente herde todas essas características e comportamentos que o funcionário tem, porque o gerente é um funcionário, e a gente consiga, dentro de gerente, implementar somente aquelas coisas específicas de gerente, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós vamos tirar aquelas coisas que nós temos replicados aqui, né? Esse aqui eu vou só comentar, tá? Essas coisas aqui que são específicas de gerente, né? Vou criar aqui uma extensão da classe funcionário. Então, o gerente para nós é uma extensão, é uma classe que estende funcionário. E a palavra-chave em Java que nos permite criar esse mecanismo de herança, uma classe para outra, é justamente extends. Então, aqui nós estamos criando uma herança de funcionário com gerente, tá? Bom, aqui nós temos que replicar aqui o construtor. Eu vou comentar aqui o nosso construtor de funcionário, só um pouquinho aqui, só por enquanto. Então, faz de conta aqui que funcionário é um funcionário que pode ser usar só o construtor padrão, né? Aqui meu teste funcionário aqui vai dar zica aqui também, então vou só comentar. Depois eu crio um teste específico para ele, tá? Nós vamos falar de construtor na herança ainda não. Muito bem, então aqui, gerente, ele estende funcionário, ou seja, gerente é uma especialização de funcionário. Ele tem tudo que funcionário tem e mais algumas coisas específicas dele. Se a gente for precisar criar um outro tipo especializado lá dentro do nosso banco, um tipo especializado de funcionário, por exemplo, o vendedor lá de seguro, né? Ele vai ser uma outra classe que também estende funcionário, porque ele é funcionário do banco também, com as suas características específicas ali. Então, a gente não fica duplicando código onde não precisa, a gente vai aproveitar todo esse código que já foi implementado aqui na nossa classe funcionário, certo? Muito bem. Então, agora, nós vamos só colocar aqui, complementar essa classe de gerente aqui, eu vou criar os gets e sets específicos para aqueles atributos específicos de gerente, tá?
Então, vou usar aqui o gerador. No Eclipse é source, getters e setters. Vou gerar só o set de senha, né? Só o set de senha, não vou gerar o get de senha, porque senão não faz muito sentido, né? E gerar. E os get set de número de funcionários gerenciados, certo? Então, tá aqui a nossa classe gerente quase que pronta, certo? Bom, agora tem uma outra característica aqui que a gente precisa implementar para o gerente. Bom, o gerente, ele também ganha uma bonificação, né? Ele, como todo funcionário, ele também ganha uma bonificação. Então, se a gente falou que o gerente estende funcionário, ele herdou todas as características e métodos que estão aqui na classe funcionário. Vou dar um zoom aqui, tá? Então, ele herdou todas essas características e esses métodos e todas esses métodos específicos aqui do funcionário. Ele ganha, então, 10% do salário de bonificação. O gerente também. Só que a regra do banco é um pouco diferente. O gerente, ele vai ganhar 15% da bonificação, do salário de bonificação. Então, vamos implementar aqui, reescrever, na verdade, para o gerente uma coisa específica dele. Então, ele também usa o método get bonificação, só que da forma dele. Eu quero falar isso aqui, olha, que a bonificação do gerente, ela é 15% do seu salário. E aqui deu um erro para nós. Qual que é o erro que a gente teve aqui? Olha, se a gente clicar aqui, ó, já está dando um erro, né? Qual que foi o erro? É que o salário do funcionário, ele é privado. O modificador de acesso privado, quando a gente fala que um modificador de acesso é privado, né? Um atributo ou um método, ele é privado, a gente está restringindo o acesso a esse atributo ou a esse método a somente acesso direto dentro daquela classe específica dele. Mesmo que esteja dentro de um processo de herança, você não garante que, olha só, o gerente ele herdou nome, CPF, salário, mas ele não pode acessar diretamente, porque nome, CPF, salário são privados, atributos privados de funcionário. É isso mesmo que a gente quer. Aí você fala assim, então é muito simples a gente resolver. Olha, se eu estou precisando aqui no gerente acessar o salário diretamente aqui do funcionário e gerente é funcionário, é muito simples resolver. Eu venho aqui e modifico essa coisa para público. Bom, resolveu um problema. Resolveu. Só que a gente criou um outro problema, né? Esse problema aqui a gente resolveu. Só que a gente criou um outro problema, que é a questão de você ter tornado o salário do funcionário público não somente para gerente, e sim para toda e qualquer classe desse sistema aqui. Então, qualquer classe tem acesso direto ao salário do funcionário, e isso a gente não quer, certo? Então, existe um modificador de acesso que ele é intermediário entre o público e o private, né? O público e private, que é um modificador que funciona nesse mecanismo de herança aqui para nós, que é o protected. A gente tinha esse mesmo grau de acesso, né, lá no C++, em outras linguagens também a gente tem esse mesmo grau de acesso. O privado, a gente tem um acesso restrito a somente aquela classe na qual aquele membro pertence, né? Então, aqui, nome e CPF, eles são privados, então somente a classe funcionário tem acesso direto a ela, como a gente pode usar aqui os DIS CPF, né? DIS nome, né? A gente consegue. O salário também, ele tem um acesso direto aqui, né, dentro dessa classe, né? Porque ele pertence à classe, né? Mas nome e CPF, eles são restritos somente a essa classe funcionário aqui. E são
não é permitido um acesso direto para as classes de fora de funcionário, né? Para classes externas. E salário, ele vai ter o quê? Se um atributo é público, ele tem acesso não somente a essa classe, que é a dona dela, mas também a todas as outras, né? Então, esses métodos aqui são todos públicos, acessíveis a todas as outras classes pertencentes ao programa. E se esse método ou esse membro, né, esse atributo aqui, ele é protegido, ele tem esse modificador que funciona como intermediário entre o privado e o público. Ou seja, ele é público, né? Ele tem acesso direto aqui à classe a qual ele pertence. A gente consegue ter um acesso direto a todas as classes que herdam essa classe, que no caso aqui é gerente, certo? Olha, não está aparecendo erro nenhum aqui mais. Né? A gente já tinha colocado público, já tinha desaparecido o erro, mas não era uma boa alternativa. A gente mudou para protegido. E esse protegido, para as classes que herdam de funcionário aqui, né? Esse protegido vai funcionar como se fosse um público. Certo? E para as demais classes, aquelas classes que não têm relacionamento nenhum com o funcionário, ele vai funcionar como privado, ou seja, qualquer outra classe que não herde de funcionário, esse salário vai funcionar aqui como private também. Certinho? Então, aqui, assim como lá no C++, a gente tem a mesma ideia desses níveis de encapsulamento usando esses modificadores de acesso privado, público e protegido, tá bom? Muito bem. Então, aqui nós já resolvemos o nosso problema do get bonificação e conhecemos aqui mais um modificador de acesso, que é o intermediário entre o público e o privado. Esse processo que nós fizemos de reescrever, né, o método get bonificação aqui para gerente, olha só. Get bonificação, eu vou até copiar aqui a assinatura desse método aqui no funcionário. Ó, vou copiar a assinatura do método e vou trazer aqui bem pertinho do método do get bonificação aqui do gerente, tá? Vou colocar um negocinho assim. Então, olha só. É exatamente a mesma assinatura do método. Né? Ele é um método público, retorna double, chama-se get bonificação e não recebe parâmetros. Muito bem. Quando nós temos esse processo de herança, né? O gerente herda de funcionário, e nós usamos o mesmo nome aqui, né, de método, reescrevemos ele exatamente como ele é, com a mesma assinatura, só mudamos o corpo do método aqui, né, que era 10%, aqui a gente passou para 15%, então o funcionamento dele mudou um pouquinho, né? Então, a assinatura é a mesma, a gente só mudou o corpo. Nós reescrevemos o método. Então, esse processo dentro desse mecanismo de herança, ele se chama reescrita. Nós não reaproveitamos totalmente esse método, get bonificação do funcionário, que é a classe mãe, mas nós reescrevemos esse comportamento. Mas a nossa forma de chamar essa função aqui vai ser a mesma. Né? Esse método aqui, esse funcionamento desse get bonificação, a gente vai chamar da mesma forma, esperando um double como resposta e não passando argumentos como entrada da função, do método, certo? Então, esse processo se chama reescrita de método. E aqui, como nós estamos reescrevendo um método, que é o get bonificação, nós vamos usar aqui, né? Aqui nós temos a classe filha, e na classe filha nós reescrevemos um método que já estava escrito lá na classe mãe. Nós alteramos o comportamento dele, mas é o mesmo método. Então, nós tivemos o processo de reescrita. E isso nós precisamos usar aqui a anotação override, tá? É a mesma coisa daquele caso do toString. Lembra da toString? Falei para vocês que se a gente vai escrever um método toString numa classe, reescrever, a gente está fazendo o processo de reescrita. Porque toda classe no Java, ela já nasce
herdando da superclasse mamãe de todas lá, que é a Objects. E já existe esse método toString lá na Objects. Então, se a gente vai escrever o nosso próprio toString para a nossa classe específica, aí já automaticamente aparece aqui um override para nós, certo? Então, esse aqui foi o nosso mecanismo de herança. Nós aprendemos a herdar uma classe, né, em Java, que é com a palavrinha extends. Aprendemos também sobre o modificador de acesso protegido, protected, né? E aí falamos um pouquinho mais sobre o processo de reescrita de método. Esse processo ele existe no mecanismo de herança. Se você está reescrevendo um processo, um método na sua classe filha, você precisa usar a anotação override aqui em Java, ok?